Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Projeto Iniciação de número 146. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, sejam bem-vindos. Projeto Iniciação, mais um programa aqui nesse sábado à noite, programa de número 146. Sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui na nossa reunião, né? Estamos aqui na nossa reunião, nosso programa semanal, que vai sempre todo sábado às 20h40, né? Ao 20 para as 9. E o nosso encontro chama-se programa Projeto Iniciação, porque, como já dissemos, o projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para realizar no mundo. Nós temos muitos projetos, né? Projetos de família, projetos profissionais, projetos sociais, etc. Mas o projeto mais importante é o projeto de iniciação, que significa o autoconhecimento, a evolução nossa em direção justamente do conhecimento divino, superior, né? Então, agora, sempre recordando logo no início que para que a pessoa realize o seu projeto de iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática. A pessoa pode escolher a escola iniciática que quiser, né? Ela é livre para isso, livre-arbítrio. Mas nós, de nossa parte, indicamos aqui e convidamos as pessoas a virem fazer a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose, fundada pelo professor Henrique José de Souza. Como é que a pessoa faz para iniciar esse trabalho, né? É só entrar, para facilitar, entra no site da Eubiose, vai no busca da internet, né? Procura lá Sociedade Brasileira de Eubiose, a pessoa vai encontrar o site. No site tem um caminho que vai indicar justamente onde existem departamentos nas várias cidades do Brasil e do exterior. Então, a pessoa clica lá e vai achar um departamento que seja conveniente para ela. Qual é o departamento que é conveniente? O que fique na sua cidade, né? Ou próximo à sua cidade, né? Sempre lembrando que é muito importante fazer o curso presencialmente, né? Eu vou explicar mais adiante essa questão. Então, a pessoa entra lá no site, tem o endereço, o telefone, o e-mail do departamento, a pessoa entra em contato com o departamento pela forma mais adequada que ela acha necessário e faz a sua inscrição. Para quê? Para fazer o curso básico da Eubiose, que é o grau peregrino. O primeiro grau, chama-se grau peregrino. Depois existem mais 4 graus. Então, a pessoa totaliza esse início na Eubiose fazendo 5 graus. Quando a pessoa termina os 5 graus, então, os 5 graus iniciáticos, ela pode tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tornando-se membro efetivo, ela pode assistir palestras internas e externas, participar de reuniões externas e externas também, participar de ritualística, isso é muito importante, né? Eubiose. E, principalmente, ela tem a possibilidade e o direito de ler as revelações, as cartas de revelação do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, que é um conhecimento enorme, infinito, né? E essas cartas de revelação constam de milhares e milhares de páginas, é infindável a pesquisa que a pessoa pode fazer com as cartas de revelação do nosso mestre. Agora, se a pessoa não tiver um departamento na sua cidade, não houver um departamento, ou o departamento ficar longe da sua cidade, ou ela, evidentemente, morar numa região distante de qualquer departamento, ela pode também fazer o curso, começar o curso, justamente o EAD, Ensino à Distância. Então, ela faz o curso através da internet. Mesmo assim, fazendo a EAD, ela tem que entrar em contato com o departamento para fazer a sua inscrição. Aí é feito no site da Eubiose, né? Pela internet, Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela vai ter as mesmas possibilidades de entrar na Eubiose e
e tornar-se membro efetivo. Devemos dizer que o curso peregrino já está começando em todos os departamentos do Brasil, né? E no exterior. Né? Existem departamentos que já começaram em fevereiro, outros em janeiro também, né? Outros em fevereiro, outros vão começar em março. Então, a pessoa vê no departamento que ela escolher, em que ela fizer a sua inscrição, a data específica para ela iniciar o seu curso. Aí, então, está o convite para que as pessoas interessadas venham fazer o seu grau, a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Devemos dizer que esse nosso encontro, que nós chamamos Projeto Iniciação, esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base, são duas bases fundamentais para o nosso estudo. Os ensinamentos contidos nos livros da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. São os dois fundamentos básicos. É claro que esses dois fundamentos básicos é muito amplo, né? Abrange todo o conhecimento universal, né? Digo iniciático, né? A ciência iniciada das idades do Egito, da Índia, do Tibete e assim por diante. Né? Então, é claro que também nós vamos abordando, na medida do passar dos encontros, né? Nós vamos abordando os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. Então, é um trabalho muito amplo. Né? O objetivo, evidentemente, é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Né? O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades. Então, nós estamos continuamente, quem está no caminho da iniciação está continuamente aprendendo e se aprofundando nesses assuntos, ampliando os seus horizontes. Então, isso é necessário, o repensar todos os ensinamentos e ir progredindo no caminho da iniciação. Outra finalidade também extremamente importante do nosso encontro aqui, Projeto de Iniciação, é justamente propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquários. Nós estamos justamente na era de Maitreya, né? Do Avatara Maitreya. O Brasil é a pátria do Avatara Maitreya, conforme o ensinamento do professor Henrique José de Souza. Né? O Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. E o Brasil é o berço da nova civilização. É isso? O nosso mestre diz que lá pelo ano 3005, o Brasil deverá, aqui no Brasil, deverá iniciar a base de sustentação para uma nova civilização para toda a humanidade. Né? Tanto que é predito que Brasília, no futuro, né, será justamente a cidade onde serão tomadas as grandes decisões internacionais. Na verdade, a Brasília vai ser como a capital do mundo. Isso é um destino do Brasil. Né? Por quê? Nós, brasileiros, somos melhores que os outros? Não, não é assim. É um projeto cósmico, porque o projeto evolutivo atual está justamente no âmbito do mundo ocidental. E isso aí, evidentemente, está dentro do Brasil, está nesse contexto. Então, nós não somos melhores do que ninguém, não. Pelo contrário, veja bem, nós temos uma grande responsabilidade, justamente, por sermos aqui o berço da nova civilização. É uma responsabilidade enorme para justamente dar suporte e base para o início da nova civilização. É por isso que o nosso encontro, o nosso canal, canal Conexão 3005, está relacionado com essa ideia que o nosso mestre nos dá a respeito do início de uma nova civilização no ano 3005. A pessoa pode dizer assim, puxa, 3005, falta 1000 anos para a gente atingir 3005, o que eu posso fazer? Aí que está a questão. Não é o tempo,
tudo que nós podemos fazer para a eclosão de uma nova civilização no ano 3005, esse século 22 já, né? Devemos fazer já, porque é o aqui e agora. Devemos agir imediatamente. Para a evolução não existe o tempo é zero, tempo e espaço é zero. Então, a questão do brasileiro, da elite espiritual brasileira, é trabalhar imediatamente para o surgimento de uma nova civilização no mundo, no planeta Terra. Então, é muito importante o trabalho de cada um. É um trabalho cósmico. Isso é muito importante. Muito bem. Então, nós vamos aqui no nosso projeto de iniciação continuarmos a quarta parte desse assunto que nós estamos abordando, que é justamente eubiose e autoconhecimento. Estamos dando uma quarta parte, né, dessa visão geral sobre a eubiose, que é algo extremamente grande, né? O próximo passo que nós vamos aqui abordar, já no início deste quarta fase de estudo sobre a eubiose, é a seguinte pergunta: a eubiose é politeísta ou monoteísta? Nós sabemos que na história da humanidade, é isso? A história da humanidade, a história, vamos dizer assim, do conhecimento superior, conhecimento religioso, espiritual, é dividida em fases em que as civilizações são monoteístas ou politeístas. Politeístas quando acreditam na existência de vários deuses, de muitos deuses, né? Que a maioria, na Grécia, falava-se muito nos deuses, no Monte Olimpo, né? A morada dos deuses. No Egito também, acreditava na existência de vários deuses, e assim por diante, né? Em vários lugares do planeta Terra tinha essa existência da ideia do politeísmo. Em outros lugares, então, existia a ideia do monoteísmo, né? Como o cristianismo. O cristianismo é um monoteísta, né? E o Egito, houve um tempo em que o Egito tornou-se monoteísta, com Akhenaton, Amenófis IV, né? O faraó Akhenaton ou Amenófis IV. Ele introduziu o monoteísmo no Egito. Depois, com o tempo, o Amenófis IV saiu da face da Terra e o seu sobrinho Tutancâmon acabou destruindo tudo, apagou tudo que Amenófis IV tinha deixado e o Egito voltou novamente ao sistema politeísta, né? Mas devemos saber que Moisés ele nasceu no Egito, né? Foi educado no Egito e foi iniciado nas ciências egípcias, né? Ciências iniciáticas egípcias. E de lá ele trouxe a ideia do monoteísmo em direção da Terra Prometida, né? Ele tirou seu povo do Egito, né? Seu povo do Egito, e levou para a Terra Prometida, justamente com base no sistema monoteísta. A pessoa pode dizer assim, mas foi o Moisés que introduziu o monoteísmo no judaísmo? E Abraão? Abraão era monoteísta. Mas aí tem uma coisa a considerar. Abraão era monoteísta, mas ele nada deixou escrito. Não deixou nada escrito a respeito desse assunto. Moisés, não. Ele veio com essa missão, deixar escrito esses assuntos. Então, todo o Antigo Testamento é basicamente monoteísta. Principalmente os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né, que é o Pentateuco, que é justamente obra do Moisés. Ele é basicamente monoteísta. Então, existe essa pergunta: a eubiose é politeísta ou monoteísta? O que o eubiota acredita? Na existência de muitos deuses ou de um Deus só? Isso aí é um assunto muito amplo, que deve ser entendido de maneira iniciática, né? A resposta é uma coisa assim: nem uma coisa, nem outra. A eubiose não segue nem o politeísmo, nem o monoteísmo em si, pois considera os dois sistemas cultos do passado. A eubiose é monista, como é a religião, sabedoria, monoteísmo são cultos deformados da mente humana. Politeísmo e monoteísmo são cultos deformados da mente humana. Quando ainda não se tem condições de compreender e vivenciar o monismo.
Então, na verdade, o que nós entendemos, né, o Biose entende-se dessa forma, nós somos monistas. Ou seja, nós somos projeções da mônada. A mônada é projeção do eterno. Né? São faíscas. Faíscas do grande sol central, e o grande sol central é uma projeção do eterno. Né? Então, a mônada, faíscas são emitidas, chispas, fagulhas, são emitidas pelo sol central, que constituem as mônadas. Essas mônadas vão para o primeiro trono, Brahma, e ficam lá morando. Moram lá até hoje, sempre morando lá. Mas de si elas emitem projeções, elas não descem, elas emitem projeções que vão descendo, degrau por degrau, desde do primeiro trono até o grau mais denso, que é a matéria densa, né? Então, aí está, então, nós somos monistas. Monistas. É interessante vivenciar isto, é muito interessante vivenciar isso, porque essa é a base do entendimento para a eubiose, para a gente entender, basicamente, o mecanismo, como funciona o universo. O politeísmo é a adoração a muitos deuses, com as mesmas reações e sentimentos dos seres humanos, que premiam ou castigam conforme os seus impulsos. Então, geralmente no politeísmo, os deuses do politeísmo têm a característica humana. Uma parte da característica. São deuses, são poderosos, mas tem uma característica humana. Como no Monte Olimpo, né, na Grécia, né, os deuses lutavam entre si, tinham rixas, tinham discordâncias entre si, né, porque tinham características humanas. Veja bem que importante, né? Porque eram, evidentemente, projeções idealizadas pela mente humana para entender algo que não se entendia naquela época, que era o monismo, como nós já explicamos. Né? Mais tarde, num estágio evolucional um pouco superior, o homem adotou o monoteísmo. Claro, o monoteísmo é um estágio mais adiantado do que o politeísmo. Com um Deus transcendente, que mora além das longínquas estrelas e de lá dirige os homens e o universo. Então, o monoteísmo dá essa ideia, né? Deus está distante, mora lá no universo infinito, está distante. Aí que está a diferença entre o monoteísmo, na sua essência, na origem, com a ideia do monismo. Né? Na verdade, Deus cria, não é isso? Se é que a gente pode falar esse termo, né? se é adequado, é muito difícil falar sobre isso, né? Ele provoca a manifestação do mundo, do mundo manifestado, o mundo maiábico, né? E, evidentemente, ele vai projetando de si a sua essência, né? A sua essência é projetada. Né? Então, o que existe lá no infinito, em termos de consciência, é o que existe no mundo mais denso. Agora, o importante a se considerar, Deus, quando cria, ele não se divide. Isso. Muita gente, em várias correntes religiosas, falam assim, nós somos fractais, né? Fractais de Deus. Né? O que é um fractal? É uma cópia exatamente coerente com aquilo que está em cima. Né? Então, por isso que existe até a teoria dos fractais. Mas muito mais do que o fractal, que muita gente entende como sendo nós, vamos dizer assim, partículas de Deus. Não, nós não somos partículas de Deus. Nós somos a divindade em si. Não é verdade? Ou seja, Deus, nessa projeção da divindade em direção do mundo da diversidade, Deus não se divide. Então vamos exemplificar de maneira bastante clara. Se a gente pegar uma formiga, uma minhoca, um inseto, ou um animal, uma planta, um ser humano, ou um anjo celestial, todos esses seres têm Deus dentro de si. Inteiro. Inteiro. Por isso que Jesus, o Cristo, está escrito no Evangelho, Jesus, o Cristo, disse o seguinte, foi anotado no Evangelho, né? Vós sois deuses. Olha só o que Jesus falou. Vós sois deuses. Nós somos deuses. Por que nós somos deuses e não sabemos disso?
somos deuses, nós temos tantas falhas, né? Como seres humanos, falhas, erros e falta de entendimento, né? Desconhecemos as coisas. Como é que nós podemos ser deuses? Porque somos projeções da divindade, mas nos esquecemos temporariamente da nossa origem divina. Então, é necessário, então, é por isso que o tema que nós estamos abordando, eubiose e autoconhecimento. Autoconhecimento significa o quê? Justamente trazer esse conhecimento divino para exteriorizar, para entender aquilo que existe de interior dentro de nós mesmos, né? Como Jesus deixou bem claro, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, conforme Jesus falou, é conhecer o Deus que existe dentro de nós. E quando nós conhecemos Deus, nós nos libertamos de quê? Do diabo, do Satanás? Não, nós nos libertamos de nós mesmos. Esse é o ensinamento básico do nosso amado Mestre, nosso Senhor Jesus o Cristo. Né? Então, tais religiões monoteístas, como estamos falando, né? Na verdade, são dualistas, por crerem simultaneamente num Deus bom e no outro mal, o diabo. Isso é a polaridade, né? Então, na polaridade, pela religião, é dito isso. Existem anjos maus e anjos bons. Na verdade, isso faz parte do entendimento humano. Do entendimento humano, entende que existem anjos maus e anjos bons. Mas não é bem assim. Porque no sistema superior, nos níveis superiores, nas hierarquias superiores, a polaridade é vista de outra maneira. É vista de maneira íntegra. Né? Na verdade, o mal existe justamente, o que nós chamamos de mal, existe justamente por essa descida da projeção da mônada em direção do mundo material. Então, há uma perda da consciência. Ora, se a consciência perde a noção da sua divindade, ela começa a agir de maneira não adequada ao princípio básico de Deus, que é o amor e o perdão. Isso, o amor universal. Então, a consciência começa a cometer enganos, erros. É a nossa forma de ser. Somos seres humanos, não somos perfeitos. Então, estamos sempre cometendo erros e enganos, mas isso é provisório. Nossa tendência de todo ser humano é justamente ampliar o seu estado de consciência, libertar-se das manifestações dos mundos inferiores e tornar-se cada vez mais íntegro com a sua divindade interna. Por isso que Jesus diz, vós sois deuses, então somos deuses. Isso no entendimento monista, como nós dissemos, né? Entendimento do monista, né? O monismo admite a divindade ao mesmo tempo imanada e transcendente. Isto é, tanto dentro como fora de nós. Então, o monismo admite isso. A divindade está dentro e fora de nós. A divindade está integralmente em cada um de nós, como em toda partícula universal. Qualquer partícula do universo que a gente possa imaginar, por menor que seja, pela ciência acadêmica, né? Um elétron, um átomo, um próton, um elétron, todos esses elementos, essas partículas, têm a divindade dentro de si. É uma coisa incrível. Né? E tem consciência. HPB é uma coisa difícil da gente entender, né? HPB falou, tudo no universo tem consciência. Então, a gente pode falar assim, uma formiga tem consciência? A ciência acadêmica vai dizer, isso é bobagem. Uma formiga tem consciência? Uma planta tem consciência? Uma pedra tem consciência? Tem, exatamente. Uma pedra tem consciência de pedra. Uma formiga tem consciência de formiga. Uma planta tem consciência de planta. E nós, que estamos passando pela experiência humana, temos consciência humana. Mas no futuro, nós vamos, inevitavelmente, atingir o adeptado, ou seja, vamos nos iluminar, isso é inevitável, vamos todos na humanidade nos iluminarmos e nos tornamos adeptos. Então, nos tornamos super-humanos. Então, na verdade, nós não somos seres humanos, nós estamos passando pela experiência humana. Não se diz que Deus está em toda parte? O que é onipresente? A gente fala isso, né? Deus está em toda parte, é onipresente. E é verdade. Ele é onipresente porque em cada partícula tem Deus dentro,
presença de Deus, né? Ele é onipresente. Todos os seres criados possuem no seu interior o princípio de vida em latência. Olha só, todos os seres criados possuem no seu interior o princípio de vida em latência, o seu Cristo interno, que precisa ser despertado pelo trabalho iniciático. E, falando na biose, pelo trabalho eubiótico. Então, isso aí é o princípio básico, né? Todas essas partículas que têm a divindade em si, em potencial, têm que estabelecer o seu caminho de evolução até despertar com plenitude a consciência da divindade que existe dentro dessa partícula. As religiões dualistas esperam a salvação pelo Messias. É muito importante a gente ver nas religiões dualistas, que operam pela polaridade, a esperança do nascimento de um Messias, um ser que vem nos salvar. Isso. A religião sabedoria ensina que cada um deve salvar-se a si mesmo pelo próprio esforço. Esse é um princípio básico no ensinamento iniciático. Alguém vai nos salvar? Não. Ninguém nos salva. É claro que falam de Jesus como Salvador, mas isso é uma forma metafórica. Ele é Salvador no seguinte sentido. Vamos dizer por que, no sentido iniciático, por que ele é citado como Salvador? Porque ele indica o caminho. Isso. Então, o próprio Jesus falava isso. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Por quê? Ele se dizia enviado pelo Pai Celestial. Então, ele indicava o caminho. E o nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele nos deixou ensinado o seguinte, né? O mestre indica o caminho e o discípulo segue esse caminho sozinho até que, num determinado momento, ele encontra o mestre dentro de si mesmo. Ou seja, ele encontra a divindade, ele vê a divindade dentro de si mesmo. Então, ninguém vem nos salvar. Isso pelo conhecimento iniciático. Alguém pode nos salvar? Não. Ninguém nos salva. Quem nos salva somos nós mesmos. A missão de cada um é salvar a sua própria alma. É por isso que chama-se autoconhecimento. É autoconhecimento. Né? O próprio Sócrates, na antiguidade, né, ele era um sábio. Ele admitia isso. Ele dizia assim, tudo que sei é que nada sei. Essa é a prova da sabedoria de Sócrates. Sócrates, ele tinha consciência da sua ignorância. De outra forma, ele tinha consciência da limitação do seu conhecimento. E era um ser crístico. Hein? Sócrates foi um precursor de Jesus o Cristo. Ele tinha uma essência crística. Sócrates, pode ver pelo comportamento dele. Né? Ele tinha um comportamento amoroso, pacífico, humanitário, transcendental, né? O grande Sócrates. Né? E tinha esse pensamento, né? Tudo que sei é que nada sei. Ele tinha a noção da sua ignorância. Agora, a noção da ignorância que ele afirmava ter era a prova da sua sabedoria. Não é verdade? Porque quem diz que sabe tudo, não sabe nada. Não é verdade? Todos aqueles que dizem que sabem muita coisa, sabe isso, sabe aquilo, não sabe nada, não sabe nada. Agora, a verdade é isso, nós não sabemos coisa alguma. Ou sabemos uma coisinha tão pequenininha que, diante do espetáculo transcendental do universo, é uma coisa muito modesta. Né? Então, agora, o autoconhecimento é o caminho para essa transformação interna, para o entendimento da divindade que existe dentro de cada nós. Os Messias apenas apontam o caminho. Veja, os Messias, os Salvadores, apontam o caminho, como as setas nas encruzilhadas, que devemos seguir para chegar ao destino. O homem salva-se evoluindo, sempre se modificando para melhor. Nós falamos em monoteísmo, politeísmo, né? E eu vou fazer apenas uma consideração que eu sempre faço, e é importante fazer essa consideração para aqueles que estão no caminho da iniciação, porque abrange um assunto muito importante. Né? Quando os cristãos, né, encontraram com os budistas na Idade Média, né,
os cristãos começaram a viajar para o Oriente, né, e encontraram-se com os budistas, eles perceberam que os budistas não falavam em Deus. Então, aqueles que se diziam cristãos diziam que os budistas eram ateus. Isso está na história, né? Os primeiros peregrinos, né, cristãos que foram lá do Ocidente para se encontrar com os budistas, diziam que os budistas eram ateus, não acreditavam em Deus. Não é bem verdade isso. Então, agora vamos explicar o que aconteceu. Buda, num determinado momento, recebeu uma pergunta de um discípulo. Buda, um ser iluminado, né? Um ser transcendental, né? Ele iluminou-se na Terra. Ele fez a sua iluminação na Terra. Quando ele nasceu, ele não era iluminado. Ele fez a sua iluminação através do tempo, com as suas peregrinações, com seus estudos e assim por diante. Então, um determinado discípulo perguntou para Buda por que ele não falava em Deus. Ele falava, um discípulo perguntou, mestre, por que o senhor não fala em Deus? Então, Buda respondeu da seguinte forma, eu não posso falar a respeito daquilo que eu não entendo. Isso foi a resposta de Buda. Está nos ensinamentos budistas. Buda diz, eu não posso falar a respeito daquilo que eu não entendo. Então, é a mesma coisa que Sócrates falava, né? Da ignorância, né? Tudo que sei é que nada sei. Então, é por isso, mas é claro que o budismo, Buda não falava em Deus, como os monoteístas falam, né? Mas eles falavam do comportamento que um indivíduo deveria ter para ter uma adequação vibratória com o universo, né? Então, através da bondade, do amor, da sabedoria, da fraternidade e assim por diante. Buda pregava exatamente aquilo que Jesus pregava. Só que Jesus falava de um Deus. E Buda não falava de um Deus. Eram coisas diferentes. Eram as tônicas diferentes do ensinamento da mesma coisa. Veja só como é interessante o estudo da ciência inicial das idades, né? O conhecimento é o mesmo. Veja bem, o conhecimento é o mesmo, mas ele é dado de maneira divergente, de maneira diferenciada a cada momento evolutivo do planeta Terra, obedecendo à tônica do ciclo. O conhecimento é dado de acordo com a tônica do ciclo. É claro que Jesus falava em Deus porque ele tinha que seguir justamente aquela noção dada por Moisés, né? Da existência de Deus, etc. Ele tinha que seguir aquela orientação para não entrar em contradição, né? Como eu disse, Jesus podia falar muito mais coisa do que ele falou. Ele podia falar em chakras, podia falar em yoga, prática de yoga, ele nunca falava isso. E ele conhecia tudo, claro. Ele sabia de tudo isso. Ele não falou a respeito disso porque esse conhecimento não se encaixava na Bíblia. Então ia provocar muita confusão. Ele, como mestre, sabia disso. Ele se mantinha dentro da linha do conhecimento bíblico para não provocar dissensões, confusões. E mesmo assim, ele seguindo estritamente a linha bíblica, ele não foi aceito. Porque ele fez alguns comentários. Né? Inclusive, ele entrou em divergência com os próprios seres que pregavam a Bíblia, no sentido de mostrar que Deus não é uma coisa que condena, né, que condena, que faz condenação. Não, Deus perdoa sempre, né? Então, por isso que Jesus falava assim, de Deus, a lei universal é o amor e o perdão. Deus sempre perdoa, né? Ele não condena quem quer que seja. Veja bem, ele sempre dá uma nova oportunidade para aqueles que precisam de oportunidades, e todos nós precisamos, para realizar o projeto de iniciação. Né? Então, isso é muito importante. Veja, o assunto não é fácil. Eu devo dizer que esse assunto não é fácil. A gente não pode comentar isso dentro de uma igreja, vamos dizer assim, no estilo, por exemplo, do Ocidente, né, que fala em Deus, né, que mostra Jesus como Salvador, e mostra
a existência de Deus, o demônio, o diabo, Satã, Satanás. A gente não pode falar isso porque aí gera uma série de discordância, né? Então, isso aí a gente só pode falar dentro do âmbito da escola iniciática, né? Então, é por isso que existe a escola de iniciação. A escola de iniciação é uma linguagem completamente diferente da religião em si. A religião, que eu digo, a religião vulgar, né? A maneira de entender é diferente, porque a coisa é muito difícil para o nosso entendimento, né? O professor ensinava que o professor ensinou assim, o universo é extremamente simples. Mas, mas por que é tão simples eu não entendo? Porque justamente pelas nossas limitações. Então, o entendimento de Deus é alguma coisa muito difícil na forma essencial para aquele que não está no caminho da iniciação. Então, no caminho da iniciação, nós sabemos que Deus, nós somos Deus, como Jesus falou. Ou seja, nós temos a divindade dentro de nós mesmos em potencial. Em potencial, né? E, na verdade, no plano humano, a religião diz, muita religião diz que existem seres angelicanos, seres de hierarquia, existem anjos bons e anjos maus. Não é bem assim. Isso aí é uma precariedade no entendimento da polaridade. Da polaridade. Na verdade, o bem e o mal existe justamente quando a gente passa do segundo trono para o terceiro trono, então a gente passa a ter a ideia da polaridade, o bem e o mal. Para nós é sempre assim. Nós temos aquela noção do bem e do mal. Se bem que nem todos consideram o bem e o mal de maneira harmônica, né? Um evento, se eu mostrar um evento para um grupo de pessoas, muitas pessoas podem dizer que isso é mal, outras podem dizer que isso é bem. Porque nós temos uma dificuldade muito grande de entender o bem e o mal. Agora, esotericamente, pelo conhecimento iniciático, nós podemos dizer o seguinte: não é bem nem mal, é o necessário. Isso na escola iniciática a gente estuda com profundidade isso, né? Não é bem nem mal, é o necessário. Nada acontece por acaso, tudo acontece de acordo com a lei universal, justa e perfeita, através de muitas leis, incluindo a lei do karma, né? Muito bem. Uma outra pergunta que a gente pode fazer no âmbito que nós estamos aqui abrangendo, né? A maioria das religiões confia em um Salvador. A eubiose também espera o seu? Essa é a pergunta que a gente vai dentro da eubiose. Né? A maioria das religiões confia que existe um Salvador que vem nos resgatar. É isso. E a eubiose também espera o seu? Uma pergunta que pode se fazer. Né? Como já afirmamos, a eubiose não é uma religião no sentido vulgar do termo, mas uma escola que ministra os ensinos eubióticos, mais conhecidos por ocultismo ou sabedoria esotérica, que se baseiam nas revelações do professor Henrique José de Souza, que justamente é veículo de uma grande consciência chamada JHS, destinadas ao ciclo de Aquários. Então, todo esse ensinamento do nosso mestre, Henrique José de Souza, ou de JHS, justamente esses ensinamentos são destinados para a evolução do ser humano agora na era de Aquários, terceiro milênio. Segundo as promessas de todas as filosofias arcaicas ou tradicionais, no final de cada ciclo cósmico e Deobar de um novo manifesta na paz da Terra o grande instrutor dos anjos e dos homens, como expressão avatárica que vem da tônica para aquele que nasce. Aí sim, muito bem. Isso é muito importante, né? A humanidade passa por fases, ciclos evolutivos. E esses ciclos evolutivos são determinados, são orientados através de avataras. O que significa avatara? Avatara, pelo conhecimento iniciático, significa descida da lei. Não é verdade? Então, nós estamos aqui no tempo do Avatara Maitreya. Maitreya é um ser de primeiro trono. A sua essência está lá em Brahma. Então, não há possibilidade de Maitreya manifestar-se em um corpo físico humano, porque é muita energia, o corpo não aguentaria tanta energia. Então, é necessário que exista o processo avatárico, a descida da lei. Então, aquela consciência
por exemplo, de Maitreya, ela vai se descendo plano a plano, vai amainando a sua energia, até que a sua energia fique proximamente à consciência do ser humano. Por isso que o nosso mestre não diz assim, que o Brasil é a pátria de Maitreya. Veja bem, vamos deixar bem claro. O mestre não falava, o mestre, o professor Henrique de Souza, ele não dizia assim, o Brasil é a pátria de Maitreya. Ele dizia assim, o Brasil é a pátria do Avatara Maitreya. Então, os avataras desses grandes seres, a descida da lei, vai se manifestando nos fins de ciclos. Então, existe, é claro, que os fins de ciclos. Né? E a história das religiões diz que, no fim de cada ciclo, manifesta-se um grande instrutor de anjos e de homens, como a expressão avatar que vem da era tônica para a era que nasce. Então, isso aí é muito certo. Né? Aliás, no próprio cristianismo, os cristãos falam o fim dos tempos. Né? Estamos agora caminhando para o fim dos tempos. Né? Não é bem assim. Sou eu que estou falando? Não. O nosso mestre Jesus, o Cristo, falou. Deixa assim. Em Mateus. Pode ler Mateus, né? O Evangelho de Mateus. Jesus deixou ensinado o seguinte: o fim dos tempos nem os anjos sabem quando vai acontecer. Vamos repetir? Está no Evangelho. O fim dos tempos nem os anjos sabem, só Deus sabe. Então, nós podemos entender que, na verdade, o fim dos tempos não é isso que nós imaginamos, o fim de tudo, a mudança, não. O fim dos tempos significa a mudança radical da experiência humana para um ponto em que o tempo deixa de existir. Então, não é o fim dos tempos, o fim de um ciclo, não. Fim do tempo. O indivíduo, quando ele chega no final dos tempos, o tempo vira zero. O tempo expande. Aí está, então, é uma fase de adaptado e faz muito mais além do adaptado, né? Do segundo trono para o primeiro trono, para o sol central e para o Deus, né? que nós entendemos. Né? Assim, podemos dizer que assim aconteceu com o Cristo, que se encarnou em Jesus no começo de Pisces. No início da era de Peixes, o Cristo cósmico manifestou-se através de Jesus o Cristo. Veja bem, avatar, hein? Muita gente diz assim, Jesus era avatara. Ele não era um avatara, ele era manifestação avatárica. Ele era a manifestação do Cristo cósmico. Por isso que nós, quando falamos sobre Jesus, nós não devemos dizer Jesus Cristo, não. É Jesus o Cristo. Ou seja, o Cristo cósmico, uma consciência extremamente elevada, que nós chamamos do Cristo cósmico, manifestou-se através de Jesus. Chamava-se Yoshua Ben Pandira. Yoshua Ben Pandira quer dizer filho do homem. Em hebraico, chama-se filho do homem. Né? Ora, evidentemente, Jesus ele era manifestação avatárica do Cristo cósmico. Do Cristo cósmico. E ele sabia, através desse Cristo cósmico, que trazia as revelações do Pai Celestial, Jesus falava, né? Não sou eu quem faz as coisas, é o Deus que age por meu intermédio. Então ele dizia, não sou eu quem faz as coisas. É Deus, é o Pai que age por meu intermédio. Então ele via o Cristo como uma manifestação do Pai Celestial. Né? Isso é muito. No Evangelho está bem claro o que Jesus fala. Né? O próximo avatar será a síntese dos anteriores, pois seu próprio potencial, e que se espera e se ressurgiu a partir do ano 2005. E o mais notável, no Brasil, quando se inaugurará um período de paz para a humanidade, fazendo vibrar um mais alto estado de consciência. Isso foi ensinado pelo nosso mestre muito antes, no ano 2005, hein? Na década de 40 ou 30, 40, ele já falava isso, que no ano 2005 seria o início da era de Maitreya, né? Da nova fase evolutiva do mundo. Então, isso aconteceu realmente. Nós temos hoje que, justamente,
esse novo período do Avatara Maitreya começou justamente a partir do ano 2005. 2005 foi o ponto inicial do início da era de Maitreya, né? A era de Maitreya, né? Que vem trazer para a humanidade a possibilidade de vibrar em um estado de consciência maior, né? Pelas tradições orientais, esse glorioso ser se chama Maitreya, que quer dizer Senhor dos Três Mundos. Aliás, nós temos aqui, os irmãos podem, se já viram ou se não viram, aqui no canal Conexões 3005, eu fiz uma série de palestras sobre o Avatara Maitreya. São 6 palestras, 6 programas, justamente sobre Avatara Maitreya. Quem quiser pode procurar na internet, no YouTube, e são 6 palestras, então são quase 2 horas cada uma, tem muito assunto sobre esse assunto. Avatara Maitreya, que manifestou-se, Avatara Maitreya, a partir do ano 2005 no mundo, e principalmente dando a sua influência superior do primeiro trono de Deus no Brasil. Por isso que o Brasil é chamado o berço da nova civilização. Então, Maitreya significa o Senhor dos Três Mundos. O que é Maitreya? Senhor dos Três Mundos, primeiro, segundo e terceiro trono. Quais são os três mundos? Primeiro trono, segundo trono, terceiro trono. Então, Maitreya, né? Maia, Treia, 3. Então, o Senhor das Três Maias. É o Senhor dos Três Mundos, das Três Maias. Por isso que é Maitreya, né? Então, esse chama-se Maitreya, quer dizer o Senhor dos Três Mundos. O mundo das causas, o mundo das leis e o mundo dos efeitos. O mundo das causas, qual é? O primeiro trono. O mundo das leis, qual é? O segundo trono. E o mundo dos efeitos é o terceiro trono. Isso. Ou então, de maneira mais ampla, o mundo celeste, o mundo terreno e o mundo interno. E isto é tudo que a eubiose pode transmitir publicamente sobre tal assunto. É um assunto muito difícil, complicado, né? Essa questão da manifestação da divindade para uma projeção humana, inclusive a própria HPB, Helena Petor Blavatsky, nos seus ensinamentos, ela deixou bem claro, né, que esta relação entre o imanifestado e o manifestado, ou seja, sobre o eterno, Tati, ou Deus, como chamamos, o Pai, essa ligação entre o imanifestado e o manifestado é o maior mistério que nós temos para entender. Quando falamos nós, né, eu digo a humanidade, o sistema solar e todos os sistemas em evolução que não atingiram esse estado de conhecimento ainda. Né? É o grande mistério a ser desvendado. A HPB não fala sobre esse assunto. Ela não entra nessa consideração. Por quê? A grande pergunta, por que Deus criou tudo? Por que motivo, num determinado momento, o imanifestado resolveu, se é que a gente pode falar de resolveu, decidiu produzir o mundo maiábico, né? Isso aí nós não entendemos o porquê. O porquê disso nós não temos resposta, por enquanto. Mas nós sabemos que isso é um mecanismo cósmico. Por isso que eu deixo bem claro o seguinte, tudo que nós estamos falando enquadra-se naquilo que eu sempre falo, baseado na ciência iniciática. O importante é conhecer como as coisas funcionam. O importante básico é isso, entender como as coisas funcionam. Existe o manifestado, ele produz o manifestado, surgem as hierarquias todas, e os mundos todos no mundo manifestado é o mundo maiábico, o mundo ilusório, não é isso? Tudo é ilusório em Maia, mas tudo é manifestado no plano mais denso, e isso aí um dia retornará através da evolução à casa do Pai, como Jesus nos falava. Né? Quando eu digo mundo denso, eu não estou falando apenas do mundo material, não. Né? A pessoa pode dizer assim, o mundo mais denso é o mineral. Não, não é isso, não. Ó,
conhecimento iniciático, né? Existem muitos mundos muito mais densos do que o plano material nosso. Vamos repetir? Existe no universo planos muito mais densos do que o mineral, esse mundo físico que nós vemos. A ciência sabe disso. A ciência já sabe disso. Ou se não sabe disso, já tem o caminho para esse entendimento. A ciência estuda o buraco negro, né? O buraco negro. Através da ideia de Einstein, Einstein deu essa ideia, né? A velocidade da luz. E qualquer corpo caminhando em direção da velocidade da luz, ele vai aumentando a sua densidade. Vamos repetir? Einstein. À medida que um corpo caminha em direção da velocidade da luz, ele vai aumentando a sua densidade, até que no momento a densidade torna-se infinita e a matéria vira energia. Então, por isso que o próprio Einstein, na teoria da relatividade, falando da quarta dimensão, ele dizia que matéria e energia fazem parte do mesmo processo. Matéria corresponde à minha energia e energia corresponde à matéria. São transformados. Nós podemos transformar matéria em energia, isso aí temos a própria física atômica, né? Demonstrando a transformação de matéria em energia, mas podemos transformar também energia em matéria. Eu já li um determinado autor, cientista, né? Que dedica-se ao estudo da física subatômica, né? Dos mundos mais inferiores que o atômico, ele deixou lá no seu livro escrito que a transformação de energia em matéria já foi realizada pela ciência, em pequenas quantidades. Então, está matematicamente provado que é possível transformar energia em matéria. Isso é possível. Então, isso aí é muito importante, essa consideração nossa, ou da ciência, né, a respeito dessa ligação entre, justamente, a matéria e a energia. Né? Esse é um processo iniciático de entendimento muito profundo. Então, a gente então pode fazer uma outra pergunta muito importante aqui. Né? Então, o Brasil vai ser um país privilegiado? Ou nós podemos, então, em vez de vai ser, podemos dizer assim, então o Brasil é um país privilegiado? Resposta, sim. Pois nele já crepita a chama do fogo sagrado, criador de todas as coisas. Isso por um motivo muito básico. O processo de transformação espiritual da humanidade está baseado hoje no mundo ocidental. Tudo bem? Isso aí é ciência iniciada das idades. HPB, Helena Blavatsky, o professor Henrique José de Souza. Na antiguidade, existia na Índia o conhecimento iniciático profundo, no Egito, no Tibete, mas hoje o fundamento da transformação espiritual da humanidade está na região do Ocidente. O Ocidente que é aquele capacitado e investido pela humanidade para fazer a transformação da humanidade, da Terra, numa situação diferenciada do futuro, que hoje está se falando muito em quinta dimensão. É isso? Estamos caminhando para a quinta dimensão, né? Então, é justamente esse processo de transformação. Já falamos disso em encontros anteriores, né? A terceira dimensão ligado com a terceira raça-mãe lemuriana, a quarta dimensão ligado com a Atlântida, né? A quarta raça-mãe. E a nossa raça-mãe ariana é justamente a quinta raça-mãe, está ligado com a quinta dimensão. Estamos no início, né? A quinta raça-mãe está... Em termos evolutivos, ela está ainda encaminhando. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. O assunto está muito interessante. Então, em termos de evolução, a humanidade, na quinta raça-mãe, está engatinhando ainda. As outras civilizações, Lemúria, Atlântida e outras anteriores, as duas raças anteriores, a primeira e a segunda raça, duraram milhões e milhões de anos. É uma coisa inacreditável. Milhões e milhões de anos. Isso aconteceu com tudo, né? A própria ciência.
afirma, né, pelos seus dados e estudos, que os dinossauros viveram durante 60 milhões de anos na face da Terra. Olha só, 60 milhões de anos os dinossauros viveram na face da Terra. E essas raças mães que nós nos referimos, né, a terceira e quarta raça, duraram milhões de anos. Agora, quanto tempo tem de existência a raça ariana, quinta raça mãe? 1 milhão de anos. Apenas. 1 milhão de anos, para nós, como seres humanos, é um tempo enorme, né? Mas para o universo é um piscar de olhos. Né? Então, a humanidade hoje, constante, basicamente, considerando a parte consciencial, que é a quinta raça-mãe, tem apenas 1 milhão de anos. Essa quinta raça-mãe foi tirada da raça Atlante, uma raiz, foi uma elite espiritual de Atlântida, foi tirada antes do desaparecimento da Atlântida e formou-se, então, a quinta raça-mãe. Então, está engatinhando 1 milhão de anos, mas é o prenúncio da quinta dimensão. É claro que não vai passar por aí, não vai terminar por aí. Teremos a sexta dimensão, a sétima dimensão, e isso está registrado nos anais, nos registros da ciência iniciada das idades, referindo-se à existência futuramente, depois da quinta raça-mãe, da sexta raça-mãe, da sétima raça-mãe, fechando, então, os 7 dias de Brahma. É isso? Os 7 dias de Brahma. Fecha o ciclo e começa um outro ciclo que nós desconhecemos totalmente. Depois, então, começa um novo ciclo, novos processos evolutivos, isso nós desconhecemos totalmente, nós como seres humanos. Agora, por determinação da lei cíclica, desde épocas imemoriais, esta terra foi escolhida para ser o santuário da iniciação moral do gênero humano e pátria da concórdia universal. E nós devemos estar preparados para viver nessa época de comunhão fraterna. Então, devemos que o Brasil não é uma escolha fortuita, não. Isso já está determinado há milhares ou milhões de anos, que esta terra aqui, justamente o Brasil, ela é a pátria do Avatar Maitreya e o berço da nova civilização. Helena Blavatsky, ela não se referia ao Brasil, ela se referia à América do Sul. Ela dizia, ela escreveu nos seus escritos, né, através dos grandes mestres, né, que o processo evolutivo da humanidade seria desenvolvido na América do Sul. Mas o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, como ele é sintético, ele vai a fundo nas coisas, ele então entra nessa questão, dizendo que esta missão do Brasil, de ser a pátria da Avatar Maitreya e o berço da nova geração, foi determinado há muito tempo. A gente não sabe determinar quando, mas há milhões de anos. Por quê? Através da lei cósmica justa e perfeita. Tanto que houve as grandes navegações transoceânicas, né, na Idade Média, né, e em 1500 houve a chegada dos portugueses aqui do Brasil. Né? Eu digo a chegada. O Brasil não foi descoberto em 1500, não. O Brasil, os portugueses tomaram posse em 1500. Os portugueses já viajavam para o Brasil em 1350, 1370, eles já viajavam para cá. 150 anos antes da descoberta do Brasil, eles já tinham conhecimento da existência do Brasil. Então, mas aí o Brasil foi descoberto, né? Houve uma grande expansão da humanidade, né? Fazendo uma visão global, né, da Terra, né, através das grandes navegações, né, isso aí justamente prenunciando a existência de uma nova era evolucional para o planeta Terra. Então, por isso que nós devemos estar preparados para viver essa época de comunhão fraterna. Então, essa é a grande justamente, função do planeta Terra e do Brasil. O Brasil tem essa grande importância. E o nosso mestre, vou repetir, o nosso mestre afirma que no futuro, ele não diz exatamente a data, mas é um futuro entre a data atual e 3005, talvez em meados
meados do terceiro milênio, tá certo? Não sei, ou talvez antes, o Brasil, a Brasília, a capital, será o palco das grandes decisões internacionais. Veja bem que importante isso, a importância do Brasil. A importância do Brasil e a nossa responsabilidade como brasileiros. Nós somos melhores que os outros? Não, somos iguais a todos os outros. Somos todos iguais. Somos todos um. Mas o Brasil e os brasileiros têm essa missão importantíssima de servir de base para a manifestação de uma nova civilização. Nós vamos, numa determinada fase, entrarmos nesta história, né? Sobre o Brasil, sobre a evolução. Estamos nos encaminhando. O assunto é muito vasto, né? Mas nós vamos nos encaminhar para abordar esse assunto com maior profundidade. Muito bem. Eu vou parando por aqui, por hoje, essa primeira fase do nosso encontro, e eu passo a palavra aqui para... Já estamos no adiantado da hora. Eu passo a palavra aqui para o nosso irmão Carlos Nascimento, para que as pessoas possam participar agora, né? Fazendo perguntas, fazendo observações, se manifestando. E, como eu digo, pode até discordar, viu? Pode até discordar. É conhecimento iniciado das cidades. Muito bom, professor. Eu vou passar a palavra para o Gilberto. Você tem alguma colocação, Gilberto? Porque eu estou com bastante pergunta aqui. Sim, Carlos. Hoje tem bastante participação aí das pessoas. Bem-vindo a todos. Tem gente nova no chat, participando bastante. Deixar o recado rapidinho aos aqueles que já estão aqui nos visitando, né? Alguns pela primeira vez, os que estão chegando, os que participam sempre. Aproveitem, deixem o like no vídeo, aperta ali dá uma curtida, né, no vídeo. Isso ajuda o desempenho do conteúdo na plataforma. E também compartilhe, manda esse conteúdo para um amigo, para um colega, para uma pessoa que você conhece, que goste desse tipo de conteúdo, que vai ser de bastante utilidade. E para aqueles que estão iniciando essa jornada, que estão estudando, iniciando o grau peregrino lá na eubiose, qualquer outro tipo de estudo dentro dessa linha de conhecimento, busquem aqui no canal, tem muito conteúdo, todos de autoria do próprio professor, né? Autoria no sentido de embasamento, né? Teórico daquilo que é passado, numa abordagem própria dos conhecimentos aí da teosofia, do professor Henrique e Helena Petrova e Ana Blavatsky e outros também. Então, hoje é o programa de 146, então tem muita coisa, bastante informação, dá para estudar bastante. E quem tiver dúvida, deixa no chat, como já estão fazendo aqui, ou pode deixar escrito aqui embaixo no vídeo, se você estiver vendo esse vídeo gravado, pode escrever que o professor ele lê todas as perguntas e responde todos os questionamentos. E para finalizar, quem ainda não for inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative ali o sininho das notificações para receber aí todas as atualizações nos programas, nos horários habituais ou, eventualmente, alguma atividade em horário alternativo. É isso, Carlos. Muito bem. Ô, professor, o Guilherme Guazella tem uma sequência de comentários que eu vou colocar tudo Sim. numa só. Tudo bem. A série interna está em 3005. O adeptado é aquele que conhece o silêncio e vive nele? A yoga busca isso? Bom, veja bem. Quando a gente diz a série interna na eubiose, veja bem, por que série interna? Vamos explicar isso. Porque a eubiose, publicamente, pelo menos até essa fase, né, a eubiose ensina publicamente aquilo que o nosso mestre, na época em que ele deixou essas revelações, achou conveniente divulgar de forma plena. Mas a eubiose, internamente, ela tem conhecimentos que são restritos aos membros da eubiose. É claro que isso aí está... O nosso mestre em revelação lhe disse que chega um momento em que tudo isso deverá ser dito amplamente para toda a humanidade, de forma irrestrita, mas com cuidado. O nosso mestre fala
chega um momento, no terceiro milênio, em que todo esse conhecimento deve ser exposto abertamente para todos, mas com o devido cuidado para não acontecer o que Jesus falou, jogar pérolas aos porcos. Né? Então, isso é um cuidado que todo aquele que divulga o conhecimento ele deve tomar cuidado para não jogar as coisas ao léu. Não adianta, é bobagem jogar as coisas ao léu, né? É bobagem, né? Eu não vou, eu não, eu não vou falar o que eu estou falando aqui numa reunião qualquer, né? Eu estou falando o que eu estou falando aqui dentro de um parâmetro específico do nosso programa, que é o programa de iniciação, onde as pessoas se reúnem com aquele intuito de se aprofundar nesse assunto, então, não levar a coisa na brincadeira. Né? Mas é claro que, então, é por isso que chama-se série interna, mas é interna por esse motivo, né? Mas é claro que esse conhecimento vai se tornar público logo, logo, né? Conforme o nosso mestre, isso vai se tornar público a devido cuidado para não jogar pérola aos porcos. Né? Agora, o adeptado é aquele que conhece o silêncio e vive nele, é claro, porque qual é a diferença entre o silêncio e a tagarelice, né? Nós somos muito tagarelas, né? O ser humano é muito tagarela, fala, né? E muitas vezes fala e não diz nada, né? Mesmo, eu não estou dizendo as pessoas que não têm cultura, não. Mesmo os cultos. Às vezes a pessoa tem uma cultura muito grande, escreve 60, 30, 40, 50 livros e não diz nada. Isso está cheio no mundo, né? Escreve um monte de livro e não diz nada. Tem gente que faz palestra e não diz nada, fica repetindo a mesma coisa. Né? Então, é claro que existe um momento em que essa tagarelice, essa condição de ser tagarela, ficar falando sem limites, no adeptado sofre uma interrupção, ou seja, o silêncio interno. É isso. Então, o adepto é aquele que conhece o silêncio. Justamente ele entra em silêncio, não é que ele entra, ele fica inerte, não. Ele pratica justamente a questão do domínio dos pensamentos internos e externos. Ele fica em silêncio e ele tem a possibilidade, então, de conectar-se com as hierarquias superiores. Então, por isso que se diz a voz do silêncio, né? A HPB tem um livro, escreveu um livro pequenininho, fininho, mas é enorme por dentro. Né? A voz do silêncio. Quando o indivíduo entra em silêncio, ou seja, ele pratica esse comportamento de amainar o seu movimento mental, né, tanto interno como externo, então ele tem a capacidade de comunicar-se com os mundos superiores. Então, é claro que quando ele fica em silêncio, as ideias superiores têm a possibilidade de penetrar na sua consciência, ele então faz essa comunicação. Né? Então, é muito importante isso. É por isso que eu já falei, né? É por isso que eu já falei que no nosso idioma diz assim, a pessoa diz assim, o dicionário não explica exatamente o que significa isso, né? É refletir, né? A pessoa diz assim, eu vou fazer uma reflexão. Né? As pessoas não falam isso? Quando vão pensar profundamente. Quando a pessoa vai pensar profundamente a respeito de uma coisa, ela diz assim, eu vou fazer uma reflexão. É justamente isso. Na verdade, essa palavra reflexão está indicando o caminho do refletir as coisas superiores para a sua consciência interna. Refletir significa ou a sua mente torna-se calma, como um lago, um espelho, um lago manso, sem movimentos, e as ideias superiores então penetram e vão até a sua consciência interna, né? Iluminando. Aí então o estado de adeptado. O adepto é esse. Justamente o nosso Guazelli falou certo. O adeptado é aquele que conhece o silêncio e vive nele com frequência, né? Ele fica em contato com o conhecimento superior e não há diferença entre ele e o conhecimento superior. Isso torna-se uma união mútua permanente.
Muito bom, professor. O Sodier Felipe, ele coloca, já ouvi a expressão Maitreya, Senhor das Três Maias. Confere? O Sodier Felipe, eu já vi essa pergunta, ele fez uma correção de Maitreya para Maitreya. Está aqui embaixo. Ele fez uma correção, que ele escreveu de forma... Isso. Ele diz assim, Maitreya não, Maitreya. Maitreya. O Sodier Felipe, ele corrigiu. Maitreya, o Senhor dos Três Mundos. É o que nós falamos, Maitreya é o Senhor dos Três Mundos, né? Avatara, né? Ele, na verdade, Maitreya é um ser do primeiro trono, não é isso? Assim a ciência nos diz, ele é a projeção do primeiro trono, mas ele vive nos três mundos. O primeiro trono, o mundo das causas, o segundo trono, o mundo das leis, e o terceiro trono, o mundo dos efeitos. Então, a sua consciência, a consciência de Maitreya superior, nem podemos imaginar, vai se manifestando cada vez numa frequência mais baixa, até que ele se torne possivelmente entendível pelo ser humano. Por isso que quando eu fiz a palestra do Maitreya, eu não falei sobre Maitreya, né? Eu falei a era de Maitreya. Então, isso eu deixo bem claro. Eu posso falar sobre Maitreya? Não posso falar. O que eu posso falar sobre Maitreya? Nada. Eu, Walter, eu sei. Eu pergunto, Walter, entendo o que é Maitreya? Não sei, eu não entendo o que é Maitreya. Está muito além do meu entendimento. Eu sou um ser humano, simplesmente. Né? Agora, eu sei o que é Avatara Maitreya. Aí é diferente, né? Avatara é manifestação da lei. Então, essa consciência Maitreya vai diminuindo a sua energia lentamente através de hierarquias. Ele vai se projetando através das várias hierarquias nos três mundos, até chegar num plano material próximo ao nosso entendimento. Aí, então, chama-se Avatara Maitreya. Então, é possível a gente ter um leve entendimento através do Avatara do que seja o cosmos, etc, etc. Então, por isso que disse que o Brasil é a pátria da Avatara Maitreya. Então, aí está respondendo ao nosso irmão Sodier Felipe, né? Maitreya, o Senhor dos Três Mundos. Ou o Senhor das Três Maias. Aí o Felipe falou certo, né? Senhor das Três Maias. Porque cada mundo desse é uma maia, né? O mundo manifestado é maiábico, é ilusório. Seja primeiro trono, segundo trono, terceiro trono. É o Senhor dos Três Tronos, o Senhor das Três Maias. Confere. Muito bom, professor. O Guilherme, ele coloca o seguinte, existem outras parábolas que indicam o fim dos como a compreensão do agora. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. Exatamente, como o Guilherme falou certo, né? E nós já havíamos falado isso. Na verdade, Jesus falou, isso está no Evangelho, Mateus, né? Ele diz assim, o fim dos tempos ninguém sabe quando vai acontecer, nem os anjos. Jesus falou assim, nem os anjos sabem quando será o fim dos tempos. Só Deus sabe. Agora, nós iniciaticamente, de uma maneira bastante, nos esforçando para entender, e batendo com isso que o nosso irmão Wazer está falando, o fim dos tempos é a compreensão do agora, né? O fim dos tempos. Fim dos tempos o quê? Acaba o tempo, no entendimento da consciência que está ali envolvida, né? O tempo é zero. Então, o fim dos tempos realmente é um ponto em que a consciência torna-se tão ampla que ela vê o universo de maneira única, universal, né? Sem essa conexão que nós temos do passado, presente e futuro. É exatamente isso que o nosso irmão Guazelli falou, né? Agora, ele diz assim, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. É claro, aquele que está no arado, né? Ele põe a mão no arado para arar a terra e olha para trás para ver o que está acontecendo, ele não é digno do reino dos céus. Porque isso aconteceu. Isso aí Jesus falou, porque está no Evangelho. Ia passando um determinado cidadão na frente de Jesus, o cidadão ia passando na frente de Jesus. Está no Evangelho. Então Jesus diz assim, vem e segue-me. Vem e me siga. Aí esse homem falou para Jesus assim, mestre, eu não posso ir agora, porque meu pai morreu e eu preciso enterrar meu pai. Então Jesus falou assim,
Deixe que os mortos enterrem seus mortos, vem e segue os vivos. Olha, é uma coisa fantástica, né? Veja bem, Yoshua Ben Pandira, veículo do Cristo cósmico, diz para um cidadão, vem comigo. O cidadão diz assim, eu vou mais tarde. Acabou. Esse cidadão perdeu. O Cristo chama o cidadão para segui-lo, porque tinha chegado o momento dele. Então ele estava com a mão no arado, pronto para arar o terreno do seu caminho e olha para trás. Aí não há condições. Então é claro que aí está a questão do mundo do silêncio, né? Quando o indivíduo atinge o adeptado, ele deixa tudo que é para trás, e olha justamente para o seu entendimento superior. Para o seu entendimento superior. Justamente para esse é o fim dos tempos, no sentido cósmico, né? O fim do presente, passado e futuro. Ele começa a viver o aqui e agora, conforme ensinado por Buda, né? O aqui agora. Mas ele precisa continuar no seu caminho. Então, é muito importante. A lei universal nos mostra o caminho segundo a segundo, cada fração de segundo a lei nos mostra o caminho. Mas é necessário que a pessoa tenha consciência disso, né? Aliás, Jesus falou isso. Num determinado momento, Jesus falou assim, batei e abrir-se-vos-á. Isso está no Evangelho. Jesus falou, batei e abrir-se-vos-á. Então, para a pessoa atingir o conhecimento, é necessário bater na porta. E a porta abre. Agora, a porta aparece no caminho da pessoa. A porta, quando chega o momento, nada acontece por acaso, a porta aparece no caminho da pessoa. A pessoa tem que bater na porta. Tum, tum, tum. Aí a porta se abre. Mas quem é da eubiose, da série interna, entende o que eu estou falando, né? Porque existe coisas na eubiose relacionadas com isso, né? 3 batistas na porta, pum, 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 a porta se abre. Não é verdade? Então, agora é necessário abrir a porta. Agora, se a pessoa não bate na porta e olha para trás e esquece a porta não se abre, ela tem que esperar outro momento para que a porta apareça na frente dele e ele possa, então, caminhar no seu rumo à divindade, né? O conhecimento divino que existe dentro dele mesmo. Muito bom, professor. A Maria Sandra, ela faz 2 colocações, eu vou colocar a primeira. Ela coloca o seguinte: entra em confronto com as leis existentes da Constituição e também os princípios divinos do Espírito Santo, que não existe alteração. O discípulo tem que se lapidar na presença de Deus. Exatamente. Como está acima citado, onde o palestrante diz o mal necessário, entra em confronto com a Constituição brasileira e os princípios fundamentais do Espírito Santo de Deus para lapidar seu veículo físico. Bom, agora estamos falando em termos de jurisdição, né? Aqui o programa não é dedicado a essa questão de jurisdição. Mas nós podemos fazer a seguinte, uma afirmação cósmica mais ampla, né? A gente diz assim, existe justiça na face da Terra? Resposta, sim, a justiça de Deus. Não é verdade? Tudo que está abaixo de Deus é inferior a ele. A gente não pode considerar, né? A gente pode dizer assim, o direito romano surgiu em Roma, o direito romano, mas tem as suas limitações. O direito romano é a base da jurisdição. Eu não sou advogado, isso a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, né? O direito romano é a base de todo o processo de jurisdição do Ocidente, né? Mas tem as suas limitações. Agora, limitações do ser humano. Agora, a lei de Deus não é justa e perfeita, não tem falhas. Não tem falhas, né? A lei é justa e perfeita. É claro que nós, no nosso processo de evolução, os nossos processos organizacionais vão se desenvolvendo a ponto de irmos adiante ao encontro da lei divina. Isso aí, evidentemente, nós vamos ter aqui, eu vou selecionar um dia, para falarmos sobre justamente a sinarquia, o processo sinárquico, né? No processo sinárquico,
que é justamente um assunto muito importante, na sinarquia, que é o futuro processo de organização social da humanidade, né? Existe uma profunda visão dessa ligação da consciência humana com a divindade, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? Então, devemos dizer, então, resumindo, nós devemos dizer o seguinte: a lei cósmica é justa e perfeita. Agora, os seres humanos são limitados. Tudo que o ser humano faz não é perfeito. Isso é básico, sem querer julgar nada, apenas constatando. Tudo que o ser humano faz não é perfeito, tem as imperfeições da sua própria evolução. Perfeito é o Deus, o aqui, o agora, né? E, aliás, eu digo assim, eu até falo para os alunos, quando eu faço palestra, podem perguntar para mim o que é perfeição. Eu não sei o que é perfeição. Eu não sei o que é perfeição. Eu tenho uma ideia, através dos ensinamentos dos grandes mestres, né? De Jesus Cristo, de Buda, o que está no caminho da perfeição. Eu sei que no caminho da perfeição está o amor cósmico, né? O amor e o perdão, etc, etc. Isso aí me indica o caminho da perfeição. Agora, é claro que tudo que o ser humano faz não é perfeito, está ainda em fase de transformação. Agora, eu não disse o mal necessário, né? Eu falei o necessário. É isso. Então, na verdade, se a gente estudar pela polaridade, não existe o bem e o mal em si, mas sim o necessário. Porque, muitas vezes, um agente do mal faz o bem. É isso. Um agente do mal, mesmo fazendo mal, ele está fazendo um bem. Isso chama-se um cobrador kármico. Ele torna-se um cobrador kármico. Mas ele vai responder pelo mal que ele faz. Mas aquele mal que ele faz é liberado pela lei, para fazer uma cobrança kármica. Então, ele está sendo um agente do bem. Mesmo fazendo um mal, pela concepção dele, ele está fazendo um bem. Na verdade, nada acontece por acaso. Então, eu digo, por isso que eu digo sem o menor receio, não existem vítimas no universo. Não existem vítimas no universo. Tudo é justo e perfeito. O ser humano tem essa condição de falar, eu sofro por causa disso, por causa daquilo, dá vários motivos, não vou citar aqui, dá vários motivos, são os outros que fazem o sofrimento. Não é verdade, não é verdade. O problema do ser humano está dentro dele mesmo. O problema do ser humano não está fora dele, está dentro dele mesmo. Não é verdade? Tanto que nós já falamos isso, né? Quem odeia o semelhante está odiando a si mesmo. Olha que coisa importante. Se o indivíduo odiar o seu semelhante, sabe o que ele está fazendo? Ele está odiando a si mesmo. Ele está se autodestruindo. O ódio destrói a ele mesmo. E se ele amar o semelhante, ele está amando a si mesmo. Por isso que Jesus, de maneira bastante ampla, né? Ele falou assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Mais profundamente, porque o teu próximo não é o teu próximo, é você mesmo. Nós somos todos um. Nós não temos o próximo, na verdade. Somos todos um. Quando eu olho para um próximo, eu vejo a mim mesmo, porque somos parte da mesma unidade. Somos Deus, uma unidade. Somos todos um. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte: vejo como os pássaros tecem e fiam. Apenas fazem agora um possível porvir, porém, tem que fazer agora. Exato, os pássaros fazem isso, eles constroem ninhos, fazem tudo. Agora, isso aí acontece por acaso? Não acontece por acaso. O pássaro, ele age de acordo com a lei cósmica. Ele tem dentro dele aquele instinto, né? O instinto dele de fazer o seu ninho, de fazer a sua casa, faz parte do processo cósmico de desenvolvimento, né? Isso é uma coisa básica no pássaro ou nos animais como um todo, né? Você vê o amor materno entre os animais, é uma coisa incrível, né? Aliás, eu vi um vídeo uma vez, eu vou contar esse vídeo, existe no YouTube esse vídeo, né? Uma leoa, uma tigresa, estava num galho de árvore em cima, e ela viu uma macaquinha embaixo, uma macaquinha, que ela, evidentemente, seria a sua presa para a sua alimentação. Era à noite. Ela desceu do galho e matou a macaquinha. Isso foi filmado, e não é invenção, né? Existe um filme que mostra esse fato.
a tigresa veio, matou a macaquinha para se alimentar. Quando a macaquinha caiu, do peitinho da macaquinha, o fininho dela se desprendeu do peito dela e caiu do lado dela. Sabe o que aconteceu? Isso, o filme mostra uma coisa impressionante. A macaquinha não comeu, a tigresa não se alimentou na macaquinha. Ela pegou o filhotinho com a boca e levou por cima da árvore. Levou para ela para o galho de árvore. E deixou junto dela. E os dois adormeceram juntos. O macaquinho e a tigresa. O amor cósmico, o amor maternal. Isso não é por acaso. É o segundo trono que está ali. O segundo trono que está influenciando essa manifestação daquela tigresa, justamente vendo que o filhotinho da macaquinha precisava ser amparado, né? Então, olha só o jogo, né, da natureza. Nada acontece por acaso, né? Está tudo dentro daquela. A tigresa tem uma consciência de animal, né? Mas dentro dela tem aquele amor maternal que provém do segundo trono. Isso é muito importante. Foi um belo exemplo que o nosso irmão Guazelli deu, através dos pássaros, que tecem, fiam, e assim por diante. Né? Muito bom, professor. O Guazelli ele tem duas considerações que eu vou colocar aqui. A primeira é... não. Qual que é? Espera aí. Eu acho que é esse aqui, ó. Portanto, o fim dos tempos seria entrar e vivenciar as tendências do agora. Exatamente, é isso aí. Pelo que a gente vê com Jesus falando, né? Jesus falou, Jesus está no Evangelho, Mateus, né? Diz assim, o fim dos tempos nem os anjos sabem, somente Deus sabe. Então, agora, se a gente for pensar sobre o fim dos tempos de maneira mais profunda, então, estamos caminhando para o fim dos tempos. Mas os fins dos tempos nesse sentido. A nossa consciência vai se ampliando, até que a polaridade reúne tudo numa coisa só e a pessoa tem uma consciência do aqui e agora, uma consciência sempre interna, né? Aliás, tem um termo em português, sempre interno, né? Uma consciência permanente, né? Então, isso aí que a gente pode entender como o fim dos tempos, né? O fim dos tempos de maneira iniciática, né? Como o encontro do indivíduo consigo mesmo, ele passa a vivenciar o universo como aqui e agora. Muito bom, professor. Em função do tempo, eu vou passar uns recados, né? Eu queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, né? O Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapia holística. Ele tem sua matriz lá na cidade de São Lourenço. Quem estiver por São Lourenço, passa. O endereço está aí, na Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, tem o telefone aí, pode ser também via WhatsApp, o prefixo é 35, o número é 997566874. E no Instagram, @ShaktiNovaEra. Eu queria falar também sobre uma sequência de palestras, né, que teremos lá no departamento de Santana, no mês de março, tá? Então, depois do Carnaval, a gente começa uma série de palestras, sábado, 8 de março, às 16 horas. É uma palestra aberta ao público, a entrada é gratuita e vai ser presencial lá no Departamento de Santana, Conselheiro Saraiva 538, e também vai ser transmitida pelo YouTube no canal Conexão 3005. O tema é o ano astrológico de 2025, Júpiter, quais os propósitos que você quer me ensinar. E outra também, mais para o final de março, né, dia 29 de março, sábado, às 16 horas, é a palestra do Fernando Camposana, né? Também é aberta ao público, tá? E será lá no departamento de Santana, presencial, na rua Conselheiro Saraiva 538, e também será transmitida pelo YouTube no canal Conexão 3005. O tema da palestra é Evolução Tecnológica versus Evolução Espiritual, em paralelo com a evolução do homem moderno. Eu também queria falar sobre a série Peregrino, né, que começa em março, lá no departamento de Santana, e eu vou colocar um vídeo aqui para vocês.
Olá, eu sou o Carlos Nascimento, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose, ligada ao Departamento de Santana, na rua Conselheiro Saraiva 538, e passo aqui para convidá-los para a série Peregrino. A série Peregrino terá início no dia 10 de março e toda segunda-feira teremos aula até o final do ano. Todo aquele que busca o autoconhecimento, vem estudar com a gente na série Peregrino. Todo aquele que busca conhecer a ciência iniciática das idades, as leis universais, os tátivas e muito mais, venham estudar com a gente. Então, faça a sua inscrição, pode vir assistir a aula sem compromisso, mas avise, ligue no telefone da Sociedade Brasileira de Eubiose, Departamento de Santana. Estamos aguardando. Início das aulas dia 10 de março. Faça seu contato e venha. Um grande abraço. Bom, os recados são esses, professor. É interessante, quando você falou vem assistir sem compromisso, isso é uma técnica que se usa na eubiose, né? A pessoa vai, ela assiste 3 aulas. Isso. Isso um costume, desde que eu conheço a eubiose, é assim. A pessoa vem para a série Peregrino e assiste 3 aulas. Se ela gostar, fica. Se não gostar, ela vai embora sem problema. Vai embora. Então, ela tem ampla liberdade de exercer o seu livre-arbítrio, né? Ela assiste 3 aulas. Se ela gostar, ela faz a sua inscrição, faz tudo que tem que fazer direitinho, né? Agora, se não gostar, ela vai embora e não tem problema nenhum, né? Então, exatamente. É assim que funciona a eubiose. É o livre-arbítrio, né? Ela decide o que ela quer realizar. O professor, se eu vi se tem mais alguma pergunta, o pessoal está agradecendo. O Guilherme comenta, o mal vem para encontrarmos o bem. Acho que é interessante isso, né? Exatamente. Isso aí, tudo que acontece, a gente não é bem e mal, tudo que acontece é para o desenvolvimento do ser humano, né? Aliás, a gente vê assim, a gente fala assim, o karma bom, o karma mal, não existe karma bom, né? A pessoa, quem estuda o karma, entende, ela não classifica o karma bom e o karma mal. Todo karma é o necessário. O karma não é bem nem mal, é o necessário. Verdade? Inclusive, por exemplo, a pessoa pode ter certas dificuldades, mas está evoluindo. E a pessoa pode ter grandes conquistas financeiras, etc., acabam sendo a derrocada dela, né? Na verdade, ela pode conquistar assim graus assim, atingir níveis de autoridade e níveis de riqueza, etc., e acaba fazendo tanta bobagem que o karma vem e a condena não, e a leva a reparar seus equívocos em outras circunstâncias, né? Então, não é bem nem mal, é o necessário, mas tudo dentro da lei. A lei cósmica é justa e perfeita. Deus não pune nem condena. Vamos deixar bem claro? Deus não pune nem condena. Deus é o amor total. Amor e perdão. Deus é amor e perdão. Então, Deus não condena nem pune. Deus dá sempre novas oportunidades. Muito bom, professor. Então, eu queria agradecer as pessoas, né? Agradecer primeiramente o professor Walter, né, por trazer todo esse conhecimento, agradecer o público, os participantes, e desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo, e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Com você, Gilberto. Isso aí, Carlos. Um bom final de sábado para todo mundo, um bom domingo para todo mundo. Só um recadinho rápido. Foi anunciado que teremos uma palestra de astrologia lá no Departamento de Santana, que vai ser presencial. Nós teremos aqui também no canal, inclusive no retorno da nossa programação de terça, nós teremos aqui também, iremos falar aqui no canal Conexão, então para quem não é de São Paulo, para quem nos acompanha aqui online, iremos falar aqui sobre o Ano Novo Astrológico, aqui no canal de terça-feira. Então, teremos a oportunidade no domingo, aí com a Cláudia,
Depois eu falarei também na mesma semana, na semana seguinte, aí será feito por mim, aqui no canal, no Conexão, aí, com retorno da nossa programação às terças-feiras. Então, só para atualizar os que gostam aí de astrologia e estão ligados aí no Ano Novo Astrológico. Então, esse é o recadinho final e até o próximo programa. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem, Gilberto Carlos Nascimento? Mais alguma coisa? Só isso. Boa noite e até o próximo programa. Gilberto, muito bom. Muito obrigado, meu irmão Gilberto Catira. Muito obrigado ao meu irmão Carlos Nascimento. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra e uma felicidade muito grande. E até sábado que vem, hein? Temos um encontro marcado aqui, hein? Fiquem todos com Deus e luz, paz e amor para todos.